Depois de incalculáveis prejuízos financeiros, parece que o X recuou no seu direito de resistência e, a fim de voltar a operar no país, cumpriu a ordem para remover perfis de usuários, uma medida inequívoca de censura prévia, sem qualquer amparo na lei vigente. Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao canal Analítico News, seu canal com foco em política no Brasil e no mundo. Ao longo dessa semana, o X vem cumprindo algumas ordens do STF, como, por exemplo, o bloqueio das contas do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo e do Monark. E o que traz a Mônica Bergamo é que essas ações do X, como, por exemplo, o bloqueio dessas contas, é que o X está tentando colaborar. A gente tem que lembrar, como bem destacou o Alan em uma entrevista, que essas ações são promovidas pelos advogados que estão sendo pagos para poder resolver alguns problemas do X aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente depende do que o Elon Musk vai falar. Então, foi o que ele destacou, né? Como a gente não está tendo acesso, a gente não vai ver essa resposta do Elon Musk. Então, a gente depende de alguém que esteja lá fora com acesso ao X, porque ele vai certamente responder no X sobre essas ações. Entretanto, ele deu um prazo de 24 horas para o X apresentar um representante legal no Brasil e aí sim essas ações dos advogados soarem como positivas, né? Então, assim, o X ele vai precisar de um representante legal. Segundo, como bem destaca aqui a matéria, o STF, porém, avalia que o X não tem como constituir advogados porque não possui representação no Brasil após o fechamento de seus escritórios no país. Moraes afirmou que a empresa de Musk não forneceu nenhuma, entre aspas, comprovação de retorno das atividades, nem tampouco da regularidade da constituição de seus novos representantes legais ou mesmo de seus novos advogados. Continua. Não há, portanto, qualquer prova de irregularidade da representação da X Brasil Internet Limitada em território brasileiro, bem como na licitude da constituição de novos advogados, disse o magistrado. Então, assim, a gente vai esperar a resposta de Musk, né? Por enquanto, o que a gente tem são as respostas dos advogados do X. E a gente vai tentar entender na entrevista do Alan o que é que de fato está acontecendo, né? E também um comentário do Caio Coppola sobre o que está acontecendo nessas movimentações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe com o maior número de pessoas. Eu não estou entendendo mais nada, Alan. Bom dia. Bom dia, Petoli. Bom dia a todos da Auri Verde. Bem, vamos trabalhar aqui com documentos e pronunciamentos oficiais. O primeiro pronunciamento oficial do perfil do X, né, que é o Global Affairs que eles têm lá, é uma conta verificada do próprio X para poder esclarecer. O Twitter não deu um olé. Como a base do Twitter em toda a América Latina era no Brasil, o escritório principal era lá, o Brasil é o país mais importante da América Latina, só realmente alguns brasileiros é que não sabem isso, né? Infelizmente, sobretudo os militares. O Brasil é o país mais importante da América Latina e é ali que funciona a base das maiores empresas que estão na América Latina. O X, por exemplo, é uma empresa milionária no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é bem mais do que isso. E o que ocorreu foi o seguinte: com a saída do escritório no Brasil, com o perigo de prisão do responsável da empresa no Brasil, o Elon Musk, então, está fazendo algumas mudanças. Por exemplo, o X já não está mais na Califórnia, está indo para o Texas, aqui nos Estados Unidos. O que o governador da Califórnia, todos sabem, é bem esquerdista e também viola a Constituição inúmeras vezes, como foi recentemente, querendo impedir memes, né, em relação a ele, em relação aos candidatos e políticos democratas de esquerda aqui nos Estados Unidos. O que ocorreu foi que o X precisou utilizar outros provedores que não os próprios para poder manter a operação em toda a América Latina. Com isso, utilizou o Cloudflare para poder manter, então, o serviço na América Latina. Com isso, é óbvio, né, o Cloudflare ele trabalha como uma proteção. Eu não vou aqui ficar falando a linguagem técnica, porque não é minha área, né? Ontem eu entrevistei o Laudelino lá no Boletim da Noite do Terça Livre, até para explicar esses detalhes, antes, inclusive, do retorno dos bloqueios, que eu vou falar logo em seguida. Mas o que acontece foi que, nessa mudança, os perfis voltaram porque as pessoas estavam utilizando outro tipo de acesso à internet, né? Que é DNS, IP. Eu não vou ficar tentando me aventurar nesses termos técnicos, não é minha área. Mas, basicamente, é isso. As pessoas estavam utilizando o X como se eles estivessem utilizando o X do lado de fora do Brasil. E aí, óbvio, aconteceu aquilo dali. Agora, por que os advogados do X correram para poder esclarecer, olha, a gente não fez nada demais, etc. Porque o X não quer
desobedecer nenhuma ordem judicial que tenha fundamentação legal e nem quer desobedecer nenhuma lei brasileira. O que acontece é que as ordens do Alexandre de Moraes não estão fundamentadas em nenhuma lei e o X tem, então, em sua defesa, diante das autoridades americanas, para dizer o seguinte: olha, nós não estamos violando nada. Porque isso é um pouco confuso para o pessoal entender. Como é que é uma empresa americana e ao mesmo tempo tem a empresa brasileira? A empresa americana tem um CNPJ americano e a empresa brasileira tem um CNPJ brasileiro. Essa empresa de CNPJ brasileiro é uma empresa, a americana é outra, é como se fosse uma filial. Só que o Alexandre de Moraes quer confundir tudo, inclusive as pessoas que são sócias dessa empresa. O Elon Musk não é o CEO do X, o Elon Musk não é o CEO da Starlink, o Elon Musk não é nem sequer o CEO do Tesla. Ou seja, ele tem outras pessoas que são os representantes dessas empresas. Ele é apenas o dono porque ele tem a maior parte das ações. Então, as pessoas às vezes não entendem muito isso, sobretudo quem nunca teve empresa, então fica um pouco confuso. Mas para deixar bem claro, Pitoli, é como se eu tivesse algum tipo de ação na Microsoft, por exemplo, e o Alexandre de Moraes proibisse todo mundo de usar o Windows. Sendo que eu não sou o dono, eu só tenho uma parte de porcentagem. Isso eu estou falando num cenário hipotético. Essa é a loucura do Alexandre de Moraes. Agora, por que os advogados estão tomando essa decisão no X? Para mim é evidente que eles estão tentando salvar o próprio salário. Porque se o Elon Musk tira completamente a empresa do Brasil, esses advogados brasileiros perderão seus empregos. E eu não confio nos advogados do X. Eu vou aguardar o Elon Musk fazer algum tipo de pronunciamento, ele próprio. E o próprio X, por meio da Global, acho que é Global Affairs, se eu não me engano. Estou falando de memória aqui. Cloudflares, né? É isso? Não, o Global International Global. Affairs. Okay. Acho que é isso. É um perfil do X, do X. Ok, perfil, ok, perdão. Isso, um perfil que tem um selo dourado, Sim. que é quem faz o pronunciamento acerca das censuras e decisões judiciais mundo afora. Porque o que acontece, Pitoli? O que a gente tem visto até aqui, no Brasil eles tentam fazer alguma coisa para poder sobreviver, obedecer ao Alexandre de Moraes, e o Elon Musk fala assim, não, eu sou o majoritário aqui, eu vou tomar essa decisão aqui, é essa decisão que tem que ser tomada. Vale aguardar, né, porque os advogados do X estão dizendo, como falaram à imprensa hoje pela manhã, dizendo que sim, vão manter o bloqueio e o banimento das contas, como a minha conta, a conta do Paulo Figueiredo, do Constantino, da Ludmilla, etc. Mas foi o Elon Musk quem tinha liberado as nossas contas no Brasil. Ele é que tinha tomado essa decisão. Então agora basta aguardar um pouco, a gente está no calor do momento, porque eu não sei se essa direção que os advogados querem tomar para manter a operação do X, né, do X no Brasil, eu não sei se essa será a mesma decisão do Elon Musk. Por quê, Pitoli? Porque ontem mesmo, 4 ou 5 deputados, com mais um senador, tomaram a decisão de escrever uma carta em nome do Congresso americano, Câmara e Senado, impondo a Alexandre de Moraes e a todos os membros do STF caçar o visto deles, inclusive diplomático. Ou seja, é o Congresso americano enviando uma carta para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, impedindo que eles tenham visto, e o visto que eles tiverem nesse exato momento seja cancelado, e impedindo qualquer futuro visto, como, por exemplo, investidor, ou um visto de habilidades especiais, caso eles queiram vir para os Estados Unidos morar como residente permanente, etc. Quem cuida dos vistos nos Estados Unidos, quando a pessoa está aqui, não é a Secretaria de Estado, é o Homeland Security. Mas quando você está fora dos Estados Unidos, você tem que ir para uma embaixada, você tem que ir para um consulado, e aí quem faz o pedido de visto, esse sim é o órgão da Secretaria de Estado. E essa carta foi enviada para a Secretaria de Estado do governo Biden. E o que o governo Biden se pronunciou ontem mesmo, e que a Globo está escondendo, embora foi feita a pergunta pela jornalista da Globo na Casa Branca, o governo Biden disse que condena as ações do Alexandre de Moraes de bloquear o X no Brasil. E aí eu te pergunto, você no lugar do Elon Musk, sabendo que a administração Biden condena o bloqueio, você vai querer cumprir uma ordem ilegal, inconstitucional, que não tem nenhuma fundamentação legal, ou você vai dobrar a aposta e falar assim, não, ele é que precisa cair,
esperando, por exemplo, o apoio dos senadores para a abertura do impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Eu aposto que o Elon Musk vai esperar um pouco para ver como vai ficar a movimentação no Senado e, sobretudo, porque em novembro nós teremos eleições e aí a Secretaria de Estado do ano que vem não será do Biden, será do Trump. E eu quero ver o Alexandre de Moraes peitar essa. Na prática, quem sai fortalecido deste caso, depois destas novidades? Olha, ninguém sai fortalecido, mas o ministro Alexandre de Moraes é, sem dúvida, o grande derrotado. Olá, Basília, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, vamos recapitular o que aconteceu aqui no Brasil. No dia 30 de agosto foi emitida a ordem judicial que, numa canetada, suspendeu o X, antigo Twitter, a principal rede social para políticos, jornalistas, instituições públicas e privadas. É uma plataforma utilizada aí por mais de 20 milhões de brasileiros. A determinação partiu, é claro, do senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, relator do famigerado inquérito das fake news, um processo desqualificado como parcial, inconstitucional e autoritário pela instância maior do Ministério Público, a PGR. O X, antigo Twitter, bem como seu principal acionista, Elon Musk, alegaram com vasta fundamentação que certas decisões de Alexandre de Moraes eram incompatíveis com a legislação brasileira. Ou seja, obedecer a Alexandre de Moraes significaria desobedecer à lei, especialmente o disposto nos artigos 5º e 220 da Constituição, bem como o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que proíbem expressamente a censura prévia no Brasil. Mas agora, depois de incalculáveis prejuízos financeiros, parece que o X recuou no seu direito de resistência e, a fim de voltar a operar no país, cumpriu a ordem para remover perfis de usuários, uma medida inequívoca de censura prévia sem qualquer amparo na lei vigente. O que superficialmente pode parecer aí uma vitória do senhor Alexandre de Moraes e das suas arbitrariedades é, na verdade, uma grande derrota para o ministro censor. Vamos aqui à lista de acontecimentos desencadeados por esse episódio da suspensão do X. No dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, foi pintada de verde e amarelo, quando centenas de milhares de pessoas se manifestaram pelo impeachment de Alexandre de Moraes e, dessa vez, ao contrário da manifestação de fevereiro, as pessoas não tiveram receio de levar faixas e cartazes contra o ministro. No dia 9 de setembro, um grupo de 152 deputados federais e 31 senadores da República protocolaram um pedido de impeachment em desfavor do ministro Alexandre de Moraes e nunca antes na história do país tantos parlamentares se manifestaram conjuntamente pelo afastamento de uma autoridade, seja ela política ou judicial. De lá para cá, De lá para cá, o número de congressistas favoráveis ao impedimento de Alexandre de Moraes só fez aumentar. Na mesma data, 9 de setembro, o pedido de impeachment veio acompanhado de um abaixo-assinado subscrito por 1,5 milhão de pessoas. Uma petição que se somou a outro documento de minha autoria, que contabiliza mais de 4.800.000 assinaturas e é o maior abaixo-assinado da história do Brasil, um dos maiores da humanidade. A suspensão do X também colocou o Brasil ao lado de um punhado de países que, da mesma forma, censuraram a plataforma, todos eles com perfil autoritário. Vejam só: China, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Mianmar, Turcomenistão, Paquistão e, é claro, Venezuela. Isso pegou muito mal para a imagem do país, do STF e do senhor Alexandre de Moraes, tanto que as instituições nos Estados Unidos reagiram. No dia 17 de setembro, congressistas republicanos apresentaram um projeto de lei intitulado Sem Censores nas Nossas Costas, costas aqui no sentido de margem, de fronteira, cujo objetivo é penalizar qualquer ato de censura realizado por autoridades estrangeiras contra cidadãos americanos. E como que é a penalidade? É a proibição de entrada nos Estados Unidos ou a deportação caso a autoridade já esteja em solo americano. Na mesma data, 17 de setembro, a Casa Branca, controlada pelo outro partido, os democratas, criticou a suspensão do X, afirmando que o acesso a redes sociais é uma forma de liberdade de expressão.
Aí, no dia 18 de setembro, congressistas americanos enviaram uma carta pública ao secretário de Estado, o senhor Antony Blinken, nos seguintes termos, aspas, nós respeitosamente apelamos para que o senhor Blinken negue qualquer aplicação para vistos dos Estados Unidos ou admissão de entrada, incluindo a revogação de qualquer visto existente no nome do ministro Alexandre de Moraes e dos outros membros da Suprema Corte do Brasil, cúmplices dessas práticas antidemocráticas. É do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos da América garantir que qualquer visitante no nosso país não busque ativamente erodir processos ou instituições democráticas. Moraes e seus pares no Supremo Tribunal Federal estão fazendo exatamente isso, fecha aspas. Parece bem claro que desde a suspensão do X, Basílio, o antigo Twitter, a autoridade moral do senhor Alexandre de Moraes está erodindo. O povo nas ruas, a imprensa e o parlamento tratam dos seus excessos e tratam do seu impeachment com muito mais ênfase e muito mais naturalidade do que faziam há poucas semanas. Portanto, ele pode ter até vencido essa batalha contra o X, mas ele nunca esteve tão perto de sair derrotado na sua guerra contra a liberdade de expressão. É isso, meus amigos. Me conta aí nos comentários o que é que você acha dessas ações do X e o que é que você espera que Musk vai responder diante disso, né? Já que Moraes não está aceitando as ações dos advogados sem que haja representante legal no Brasil, né? Me conta aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas. Um forte abraço e até a próxima. Fique com Deus.